Vamos ler as Escrituras. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a seguir. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Bondoso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos aqui diante de Ti. Ajuda e fala conosco, nos dê aquela palavra que nós necessitamos ouvir nesta hora do arrebatamento da Tua noiva, do nosso encontro com o Senhor nos ares, ó Deus. O Senhor tem nos deixado uma palavra, uma mensagem nesse dia, uma mensagem de conforto, de segurança, a revelação dos 7 trovões. Ó Deus, o Senhor tem nos mostrado. Peço que abençoe cada um dos Teus filhos, os nomes que foram lidos aqui nesse caderno, sua necessidade nós colocamos diante do Senhor. Em Teu santo e maravilhoso nome assim pedimos, Pai. Amém. Poder acertar. O homem, o povo, né, melhor, queria um rei. A gente pensa que chega um tempo que o povo fica enjoado de Deus. O povo não quer mais Deus. O povo não quer mais ouvir a Deus. Chega aquele tempo que foi o que aconteceu com Israel. Eles não queriam mais Deus.
Deus estava em Samuel, Deus estava em seu profeta. Eles queriam um rei, mas o rei estava no profeta. O profeta era o rei deles, era o sacerdote, era Deus, mas eles queriam um homem para que fosse diante deles, que eles pudessem ver que está esse. Mas já tinha Samuel para ir diante deles, né? Mas eles queriam ser igual às outras nações, eles queriam ser igual às outras igrejas. Esse foi o problema. O Senhor olha para o coração, né? Vamos falar nesse assunto. Eles queriam ser igual às outras igrejas. Não. Eles disseram: tudo bem, Samuel, você foi um bom chefe entre nós, um bom profeta, nunca extorquiu o povo, nunca tirou dinheiro do povo, né? Tudo que você falou se cumpriu, mas nós queremos ser como as outras nações, nós queremos um rei. A gente vê a escolha do povo, a gente vê também a escolha da igreja. A igreja primitiva escolheu Matias, nunca fez nada. Veio irmão Branham, o profeta, e mostra para a igreja, para a noiva, que ele nunca fez nada, porque não foi Deus que escolheu, não foi a escolha de Deus, foi a escolha da igreja, de apóstolos que andaram com Jesus, comeram com Jesus, pregaram com Jesus, presenciaram milagres. Então eles queriam um homem que tinha um currículo, desde o batismo, desde João Batista até o Calvário, até o Pentecoste. Encontraram Matias. Matias e o outro então foram fazer uma eleição. A sorte caiu em Matias, porque Matias tinha um currículo melhor do que o José. Parece que era José o outro, Barsabás. Tinha um currículo melhor do que o outro. Tinha acompanhado Jesus passo a passo. Tinha estado com Jesus em todos os momentos, né? Conhecia melhor a história. Então esse foi escolhido pela igreja, e a igreja cometeu o erro. Meu irmão Branham disse: olha, vocês cometeram o erro, porque Deus escolheu a Saulo de Tarso. Lá na estrada de Damasco, Deus chamou ele. Não precisa reunir a igreja, não precisa reunir a igreja para Deus chamar, para Deus escolher. Às vezes tem que reunir o conselho da igreja para escolher quem vai ser o pastor, quem vai substituir o fulano, o Beltrano, né? Não, Deus já é diferente. Às vezes a igreja escolhe, Deus não escolheu. Às vezes a gente unge vários evangelistas e Deus nunca ungiu. A gente unge muitos pastores no encontro e Deus nunca ungiu eles. Deus nem sabe que eles existem. É como ele disse na sua palavra: nunca vos conheci, né? Então, quando Samuel foi escolher um rei, e ele viu aquele filho de Jessé grande, né? Talvez do tamanho de Saul, assim, boa aparência, físico, forte. Ele olhou, inteligente, bem instruído. Talvez ele conversou com ele. Ele disse: é este aí, já vou despejar o azeite. O Senhor disse: não é este. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, o homem vê o exterior. Deus vê o coração. Deus vê o coração. Por isso o Senhor olha para o coração. Agora, o coração é uma máquina perigosa. Se ele parar, a pessoa morre.
todo o sangue do corpo passa pelo coração. O coração também pensa. Foi o que disse Salomão, os pensamentos do coração. Davi disse para Deus purificar o seu coração. Mas Deus disse para Samuel: o Senhor olha, vê o coração. O homem vê a aparência, vê os olhos, o corpo, né? Escuta o falar daquela pessoa, a aparência. Você vê que quando as pessoas saem, eles têm que ter uma aparência, porque é o que o homem consegue ver, é a aparência. Por isso tem que ter aparência. Você pinta a casa, compra um carro novo, compra uma casa e reforma ela, tem que ter aparência. Você vai vender, então tem que ter aparência. Para que aparência? Para enganar. O vendedor de carro, quando ele vai vender o carro, ele limpa o carro, perfuma o carro, coloca um rádio, rodas bonitas no carro. Para quê? Para chamar atenção, para poder enganar o comprador. Aí o comprador diz: eu comprei esse aqui, olha só, isso aqui é bonito demais. Se ele não chamar o mecânico, que conhece o coração do carro, o motor, a parte mecânica, ele vai ser enganado. O mecânico vai dizer: olha, por fora está bonito. Você vai ter que gastar nesse motor dele. Está batendo tudo. Vamos no paralelepípedo ali para você ver. Bate tudo. Está cheio de folga. Bate setor. O motor está no final. Ele colocou um óleo grosso no motor, para não aparecer as batidas. Mas na medida que você vai andando, o óleo fica fino, e aí aparecem as batidas. A aparência. Mas quem é leigo no assunto vai comprando. Aí leva aquilo ali. Mas quando você chama um especialista, ele diz: você quer sofrer, você leva. Você quer, porque é aparência. Então, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, ele viu um moço que parecia um rei. Parecia um rei. É como hoje você vai escolher uma igreja. Se colocar essa aqui e as outras que tem por aí, se você vai por aparência, você vai escolher elas. Você vai escolher. Se você não examinar o coração dessa igreja, você tem que examinar o coração dessa igreja. Você tem que examinar o coração dessa revelação, dessa mensagem. O Senhor disse para Samuel: veja, que Samuel era profeta. Estava sendo enganado pela aparência. Ele era profeta. Ele conhecia o segredo do coração. Mas ele olhou o homem e disse: não, é este. Ele já tinha ungido um grandão, de aparência, e sobressaía todos os homens de Israel. Ele já tinha ungido que o povo tinha escolhido. Agora Deus chamou ele para ungir que ele ia escolher. Já tinha escolhido. Então a Bíblia diz aqui que veio Abinadab, né? Não, veio Eliabe. Ele certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, que o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olha para o seu coração. Vamos ver o que é que tem dentro do coração do homem? Vamos ver em São Mateus capítulo 15. Às vezes a gente tem que ler um pouquinho a Bíblia.
Verso 17: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos. O pensamento vem da cabeça, vem do coração. Então, você pode pensar com a cabeça, mas o seu coração também pensa. A alma é a natureza do espírito. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Da onde vem? Do coração. Que coisa, né? Vamos vendo ali em Provérbios capítulo 21, verso 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. O que quer dizer isso? Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Ele disse, não, isso aqui vai dar certo, mesmo vai dar certo. Nos olhos dele vai dar certo. Então Salomão disse que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele dá em caminhos de morte. Ao homem parece direito, está certo, não, o que estou fazendo está certo, mas ele não sabe o que é caminho de morte. É como eu falei domingo aqui, no caso de Sansão. Aos seus olhos, aquele caminho estava certo, mas aos olhos de Deus ia dar em morte. No final ele acabou morrendo. Olha, mas o Senhor sonda os corações. Deus sonda os corações. Deus quer saber o que está aí no seu coração. O que é que tem aí dentro? O que é que tem dentro do seu coração? Aquele compartimentozinho ali dentro do seu coração, Deus colocou a alma ali. Deus colocou aquilo que ama Deus, que chama Deus ali para dentro. Aquilo que pode crer, que na alma está a fé ou a dúvida. Você que decide. Eu estava lendo hoje ainda o irmão Brana dizendo: mesmo que Deus fez um homem para se perder, Deus coloca nele o livre-arbítrio. Ele tem que fazer a sua escolha. Você diz, vamos para a igreja, fulano, vamos escutar um CD. Ele tem que fazer a sua escolha. Mesmo que a gente saia assim com uma camisa meio puidinha, de chapéu, boné, o senhor é pastor, né? O senhor é cristão, né? Estou lá lavando meu carro no Umbu hoje, o senhor num carro, baita carro, não? Vem, é cristão? Eu sou. O endereço da sua igreja, eu estou voltando para a igreja. Aí tem o endereço para ele, carrega o CD de pregação para ele, tem que ele voltar para a igreja, ou voltar para os caminhos de Deus. Então, o carro dele tinha tudo ali dentro, um carro bom. Você é conhecido, né? As pessoas te chamam. Oi, você é cristão. Eu estava vendo na televisão esses dias um casal de missionários olhando por uma água. Ela com os brincão desse tamanho, de calça de brinco. Quem vai dizer que aquilo é crente? Ainda chama de bispo. E os dois de óculos escuros. Gente, nós estamos no final dos tempos, né? Eu estava lendo o irmão Brando hoje na mensagem Apocalipse, livro do símbolo, e disse: essa aí é a igreja de Satanás. Né? Igrejas são chamados para fora. Eles foram chamados para fora do céu. Nós fomos chamados para sair fora de Laodiceia, para a noiva. Eles foram chamados para sair fora do céu.
que Deus precipitou esses espíritos, esses demônios lá de cima. Eles foram expulsos de lá. Então formaram uma igreja. Igreja é a palavra grega, né? Igreja, quer dizer, chamados para fora. Eles também são igreja. Eles também foram chamados para fora. Aí a pessoa pergunta: de qual igreja? Você tem que dizer o tabernáculo em Sapucaí, a mensagem do irmão Brando. Mas você falou do irmão Brando, todo mundo sabe. Fala a mensagem de Jesus, todo mundo sabe. Né? Porque todas as esquinas pregam a mensagem de Jesus. Né? Mas Jesus hoje é Branda. E bota isso na cabeça do povo. Isso não entra na cabeça, isso tem que entrar no coração. Agora, tem que sair os maus pensamentos do coração, tem que sair os furtos, né? Os maus pensamentos, mau desígnio, os adultérios, as prostituições, né? Os maus desígnios, né? Tem que sair, para que entre essa mensagem fresquinha, boa, gostosa, a mensagem do arrebatamento. Deus sonda o coração. Você vê que as pessoas estão em desespero, estão buscando. Eles querem uma palavra. Só que eles não, a maioria não quer livro amargo, não. Eles querem uma coisa doce, né? Eles querem que Deus salve o marido, o filho, mas que Deus não machuque. Mas Deus não trabalha assim. O irmão Brana fala daquele pastor de ovelha, que ele teve que quebrar a perna da ovelha. Está na mensagem Apocalipse, livro dos Símbolos. Outra mensagem de um pastor, para que ele pudesse, para que aquela ovelha ficasse mais perto dele. Ele teve que quebrar a perna dela, né? Porque ela andava muito longe, então ele queria ela mais perto. Então ele teve que quebrar a perna dela. Ele queria ter ela perto, amar ela, cuidar dela mais, dar um alimento melhor para ela, porque ela estava saindo para fora. Ela podia comer uma erva brava lá fora. Às vezes Deus tem que quebrar a perna, né? É assim que Deus faz. Verso 26 de Provérbios: dá-me, filho meu, o teu coração. Esse coração cheio de coisa ruim, dá para Deus. Você não vai conseguir limpar esse coração. Só Ele que sabe limpar esse coração. Quando o carro estraga, a gente leva um especialista, que a gente vai mexer e estraga. Ele sabe mexer e não estragar. Primeira coisa, você leva lá no que sabe mexer. Então o Senhor diz aqui: filho meu, dá-me o teu coração. Ele não pediu braço, pé, cabeça, boca, coração. Malaquias 4, verso 6, Elias converte o coração dos filhos aos pais. João Batista foi dos pais aos filhos. O quarto Elias, veja, o quarto Elias é de Malaquias 4. Ele converte o coração dos filhos aos pais. Com os pais, apostólico, ao original. Ele tem que converter o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Você não pode dar o coração do seu filho, da sua filha, tem que ser o seu. Porque do coração que vem essas coisas ruins. Olha que diz o profeta Jeremias, em Jeremias 31, verso 33. Mas este é o concerto que farei
com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porém a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Qual é a lei de Deus hoje? Os 7 selos. A Moisés ele deu os 10 mandamentos. Para nós ele deu 10 livros dos 7 selos, os 7 trovões, a revelação de todas essas coisas tem que ser escrito no coração. Agora, para isso, tem que limpar o coração. Tem gente que quer botar essa revelação com o coração sujo, cheio de maus pensamentos. Não dá certo. Você não viu isso aí que vão deixando João e sai maldizendo, pregando contra? Eles tentaram colocar vinho novo em odre velhos. Tentaram colocar a revelação do novo nome num coração sujo, sem um novo nascimento. Porque se tivesse um novo nascimento, estavam todo mundo caminhando junto. Gente, isso aqui é coisa boa. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 32, 39 de Jeremias, depois nós vamos ler a mensagem. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. Ele prometeu dar um coração igual ao dele. Nós temos que ter um coração igual ao coração de Deus. Davi tinha um coração igual ao de Deus. Ele diz: Davi, um homem segundo o meu coração. Por isso ele diz para Samuel, para ungir a Davi rei, que Davi tinha um coração igual ao dele. Davi já começou a vida lidando com ovelha, trabalhando com aquele animal, já como pastor, de pastor a profeta, poeta e rei. Assim é o homem que Deus chamou, porque tem aquele que o povo escolheu, o Saul que sobressai, o grande. Tem aquele que foi Deus que escolheu, que anda sempre fugindo pelas cavernas, e aqueles que são os seus companheiros são aqueles endividados, perturbados de espírito, que ele foi encontrando aquele povo, e eles vieram e se juntaram a Davi e formaram o exército. Era coxo, manco, cego, aleijado. Eles fazem encher a minha casa. E nós viemos e juntamos a Davi, juntamos a Apocalipse 10, 8 a 11, juntamos como parte, como membro dessa esposa. Porém Deus disse: eu vou lhes escolher um rei de minha preferência. Casamento de Vós 136. Deste modo ele disse: Samuel, eu não vou te dizer quem ele é, mas vai ali, ele é um dos filhos de Jessé. E Jessé, sua esposa e todos eles deram uma olhada, disseram: sim, nosso filho mais velho, ele é um homem grande, alto, vistoso, ele terá a aparência certa para a coroa do rei. Ele é inteligente, ele é instruído, ele é um homem fino, eu sei que ele será perfeito. Ele fala suas palavras adequadamente. Tem pregador hoje que eles nem precisam usar as mensagens do irmão Branco, nem precisa ler. Eles têm as palavras para ser colocadas, e o povo gosta. É igual comida enlatada, só esquenta. Tem pregador aí que é comida enlatada, só esquenta. Não é uma coisa fresquinha da hora, não. É comida enlatada, é carne enlatada, feijão enlatado, tudo enlatado, verdura enlatada, tudo congelado. O povo vive de comer comida aquecida. É uma coisa requentada.
Não, isso já está pronto. A mensagem da hora não é assim, não. Tem que dar na mão do cozinheiro-chefe, dele preparar aquela comida saborosa, né? Que são os trovões, lá do Salmo 38. São as revelações contidas nos 7 selos. Esses são os trovões. Para revelar os 7 selos, o Cordeiro saiu do trono. Essas chavezinhas aí. Quando eles o trouxeram, Samuel apanhou a botija de azeite e foi em sua direção. Ele disse: não, o Senhor rejeitou. Samuel não foi ungido, não. O Senhor rejeitou. Assim ele foi por todo o caminho a 6 filhos, e o Senhor rejeitou cada um deles. Ele disse: não a outro. Ele disse sim a um. Ele está lá apacentando as ovelhas. Ele somente se senta lá e toca cânticos, e os canta e grita e continua. Porém, ele é um sujeito pequeno de ombros caídos e aparência ruiva. Ele nunca dará um rei. Ele disse: vai buscar. Enquanto Davi aparecia à vista do profeta, o profeta correu com o azeite e derramou sobre sua cabeça. Disse: este é o escolhido de Deus, não bonito, mas caráter. Não tinha beleza, ele tinha caráter. Como nós estávamos falando no domingo, às vezes no casamento a moça vai escolhendo um moço bonito e não sabe que está escolhendo uma desgraça. Ela não procura o principal, não procura ver se o motor está bom, se a máquina está boa, se a mecânica está boa. É a aparência. Deus não olha a aparência, não se alimenta de aparência. Jesus não tinha aparência. Não, o linguajar de Jesus é como o povo da rua. E era Deus. Não tinha formosura, e era Deus. As pessoas dizem: se eu vivesse lá eu ia crer nele. Mas não crê nem agora. Será que ia aguentar ouvir o sermão de São João 6? Nunca. Se não consegue ouvir o de hoje, um mundo cheio de Jezabéis pintada em cima dos púlpitos, dando uma de pregadoras, de bispas, e o espírito de Elias tem que ressurgir, e para ressurgir tem que ser na esposa, para bater em cima disso. Por isso que esse concílio não começou ainda. Deixa o espírito de Elias estar falando na noiva fortemente. Por isso que eles não gostam de ouvir a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Não permite que a mulher ensine. Isso é escritura. Mas hoje elas sobem no púlpito que elas fizeram, mas Deus também não escolheu elas, não. Nem os maridos dela foram escolhidos. Ela sobe de brinco e calça comprida ainda. Naqueles dias o irmão Branda disse para aquela mulher que estava de salto alto. Ela tinha sido justificada, santificada, batizada com o Espírito Santo, e começou a caminhar no caminho da santidade, mas ela estava com um sapato de salto alto. E o irmão Branda disse: ô irmão, você não pode caminhar nesse caminho com esse salto alto. Hoje elas querem caminhar de calça, de cabelo cortado, de brinco, roupa transparente. O irmão Branda disse que ela começou a cair. A mulher representa a igreja. Ela começou a cair, entrou nas trevas, gritos. O que você vê nessas igrejas hoje? É grito. Voltaram a gritar de novo.
silêncio do século seu, eles estão gritando. Quando Deus estava gritando, eles estavam em silêncio. Olha só, Deus olha para o caráter. Não é que ele era menino, não, é que ele tinha caráter. Ele vai vir buscar a noiva, caráter. Não é número de gente, não, é caráter. Às vezes, no meio de 1 milhão de jovens, Deus escolheu você. 1 milhão de mocinhas aí, Deus escolheu você. O caráter está em você. A eleição estava ali. Ele rejeitou, odiou Esaú e amou Jacó. Ele escolheu Jacó. Era filho do seu profeta Isaac, e Esaú. E Isaac amava ele, mas Deus não amava. Casamento de divórcio, eu estou lendo aqui. O homem olha para a beleza natural. Isso é enganoso. E é por isso que essa beleza foi dada à mulher, para engano, para enganar. A beleza foi dada à mulher para enganar o trouxa do homem. Ai, é bonito, ele é engraçado. Olha essa beleza, você vai ver. Uma mulher bonita, se ela não usa isso da maneira correta, é uma maldição para ela. Isso a mandará para o inferno mais rápido que qualquer coisa que eu conheço. Tem um assassino lá em Goiânia matando só mulher bonita. Está nos jornais. Todos os dias. Eles estão noticiando isso. Só mulher bonita. Chega e mata. As mães chorando, os pais, as irmãs, as professoras de escola, chorando. Elas querem ser bonitas. Aí apareceu um demônio aí para matar. Agora diz a Bíblia aqui, Bíblia revelada, que a mensagem é a Bíblia revelada, que a beleza é enganosa. Foi o que diz a palavra de Deus. Ou não é? Uma mulher bonita, se ela não usa isso da maneira correta, é uma maldição. E isso vai mandar ela para o inferno. Já viu os concursos de beleza? Você sabe onde vão parar essas escolhidas, modelos? Em Hollywood. Vamos parar nessas novelas, que é a maior casa de prostituições que existe. Vamos parar nesses Big Brother, nessas fazendas, que são sodomismo. É um sodomismo só. A Bíblia é que diz, e mostra isso pela televisão, essas mulheres nuas, esses homens. E você vê um homem bonito demais, tem uma coisa errada com ele. O seu irmão Brando fala isso aí. Tem coisa errada. E aí você vê a moça que o rapaz é bonito. O rapaz que é a moça bonita. Cuidado. Note agora, porém Deus é retratado em caráter. Agora o caráter, ele é aperfeiçoado por meio do sofrimento. Você vê assim, aquela mulher é uma mulher de caráter. Aquele homem é um homem de caráter. Nós poderíamos passar um tempo para descrever. Jesus era o caráter. Pedro era o caráter. Errou. Veja bem, o que é uma pessoa de caráter eleita? Errou e foi consertado. Foi confessar. Tem gente que tem coisa escondida, vai para o inferno com essas coisas escondidas. Nunca confessa.
Porque no momento que confessa, se liberta. No momento que confessa, se liberta. O que aconteceu com aquela irmã professora da escola dominical? Ela tinha traído o marido dela, ele estava na guerra, e ela dava umas crises. Ela tinha até medo de dormir e não acordar. Ela tinha medo até de ir para um hospital, tomar anestesia e falar aquele pecado. O pastor dela mandou ela ao irmão Branco. E ele disse: vai até a igreja do Billy, fala com ele. Ela chegou lá, ela já estava quase pronta para ir para o manicômio. Aí o irmão Branco, junto com a esposa, aí o irmão Branco disse: não, tua saúde está tudo normal. Mas de repente a visão veio. Ele disse: eu estou vendo uma coisa, que o irmão Branco estava conversando com você, diante dele era igual uma televisão, um filme. Ele disse: eu estou vendo um trem, você está num carro com outro homem, vocês são quase pegos por esse trem. Ele disse: para, irmão Branco, isso eu já confessei para Deus. Era o tempo que meu marido estava na guerra, tive esse problema com esse homem, eu confessei para Deus. Não, você não pecou contra Deus, você pecou contra o seu marido. Você tem que acertar com ele. E ele tem algo para falar com você também. E ela foi. De repente os dois vieram com lágrimas nos olhos. Ele era diácono da igreja. Vieram com lágrimas nos olhos. Ele também tinha algo para falar com ela, que também estava escondido na vida dele. Ele também confessou. Ela confessou-se com ele. E aquele demônio foi para o inferno, que é o lugar dele. Mas aquele demônio estava levando ela para o inferno, e ela sendo crente. Na igreja, ela também sendo diácono, indo para o inferno. Tem gente hoje como pastor indo para o inferno, como evangelista indo para o inferno, porque não confessaram os seus pecados. Não importa que a pessoa tenha feito, mas ele tem que confessar. No momento que confessa, é liberto. Eu vou encerrar. Eu ia ler muita coisa aqui, mas eu vou parar. Irmão Brandes, agora nós verificamos hoje que o caráter da igreja, Satanás e seu grupo buscam igrejas grandes e bonitas, coisas bonitas. E para isso que o mundo olha hoje, né? É o pastor grande assim, fez assim e assim, tão sacerdotal e piedoso, sai com seus grandes trajes cerimoniais e coisas assim, chamam isso de beleza. Porém, os verdadeiros santos de Deus buscam o caráter da palavra vindicada. Cadê a palavra vindicada? O caráter dela tem que estar em uma pessoa que esteja representando esta noiva. Tem que ser um homem que tenha caráter. Graças a Deus. Eu tinha algo para contar aqui, mas é importante a confissão. A Bíblia mesmo diz que é importante. Pedro foi confessor, porque pedra significava Pedro, a palavra Pedro é pedra, quer dizer, confissão. O nome dele já era de confessar. Era diferente de Judas. Judas era de encobrir, traidor. A pessoa tem o nome que merece. Foi dado, como as mães, no meio do grito, do gemido, para dar luz àqueles filhos de Israel. O nome saiu da boca dela: Dan, Rubi, Simeão, José. Vemos que quando Raquel ganhou Benjamim, ela já morreu, mas veio o nome Benjamim. Cada um desses nomes tem um significado. O nome tem um significado. Pedro é uma pequena pedra, e pedra também é a confissão. Então a confissão, ela liberta. Ela liberta. A confissão, a pessoa, não importa o tempo, mas é importante. É como aquele homem que ele trabalhava na igreja católica. Morando conta sobre ele ajudava o padre ali e tal. E um dia ele se converteu, mas tinha uma coisa que perturbava ele.
E ele foi conversar com o irmão Branham. Disse: irmão Branham, tem uma coisa que me perturba. Eu não vivo uma vida tranquila. Minha consciência, tem alguma coisa da minha consciência que ele também, nem ele sabia, nem ele se lembrava, mas alguma coisa acompanhava ele. De repente o irmão Branham disse, o irmão Branham viu tudo, toda a vida dele. Disse: você ajudava o padre, né? Você era jovem? Sim, isso há muitos anos, irmão Branham. Mas um dia você pegou umas moedas lá da igreja. Isso tem uma coisa negra que te acompanha. Era um demônio. Ele disse: sim, mas isso faz anos, eram umas coisinhas aqui. É aquilo ali. Te acompanha. Ele já precisava confessar para o irmão Branham aquilo ali. Ele disse: é verdade, irmão Branham. O irmão Branham disse: isso aí está acompanhando você. Porque às vezes as pessoas não sabem quem que está acompanhando eles. O irmão Branham via a morte acompanhando as pessoas. Ele disse: aquela mulher ali sentada, o capuz da morte está sobre ela. E uma pessoa foi lá e tirou a fotografia. E na foto saiu o capuz da morte. Depois ele disse: tira outra foto. Já não estava mais, era um câncer. Ela já estava com poucos dias de vida. Aquele demônio já estava vindo para levá-la. Eu pensando ainda hoje que nós nos manifestamos aqui através do ato sexual, do sexo. Aí um vinha do casamento, outro de outro, mas de todo jeito você veio, você manifestou. Do outro lado, você vai se manifestar através dessa palavra. Haverá uma manifestação no outro corpo. Aqui quando nós nos manifestamos aqui, foi chorando, meio de sangue, água, né? E aí a vida apareceu. Nossos olhos foram se abrindo aos poucos, nós fomos crescendo, tivemos que ir para a escola, aprender a escrever, aprender a ler. Alguns tiveram esse privilégio, os índios já não tiveram, já tinha outro meio de cultura, já tinha outro tipo de cultura, mas apareceram aqui, nós aparecemos aqui, nestas 3 dimensões, luz, matéria e tempo. Agora nós vamos aparecer na outra dimensão. Se morrermos, vamos à 6ª dimensão. Se não morrermos, vamos direto à perfeição, a 7ª, que é o rapto, né? O rapto já não é para se encontrar na 6ª, já é um corpo glorificado. Você já vai sair daqui consciente. Nós já viemos e chegamos aqui inconscientes, sem saber de onde viemos, sem saber o que é que nós estávamos fazendo aqui. E nem para onde, tem pessoas que nem sabem para onde vai. Hoje sabemos de onde viemos, hoje sabemos para onde estamos indo e o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos nos manifestar. Como a Lídia, apareceram aqui, seus filhos, o Mário, a Esther, eles apareceram, o Jonas, o Joel, a Linda, a Josiane, Josué, eles apareceram. Eles chegam através de vocês. Seus filhos, Dona Inês, vieram através de vocês. O Márcio veio através de seus pais. Eu vim através dos meus pais. Eu cheguei aqui, né? Eu era para vir em outra via, através da palavra. Mas como o pecado entrou por um homem, né? Através de um homem também eu fui redimido, salvo. Então eu apareci aqui, hoje consciente, conhecendo a verdade, sabendo o que é real. E Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, ele fala de novo do coração. Mas crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Lá tem a minha, tem a sua, né? Eu já vim aqui num corpo de carne, né? No país chamado Brasil, outros vieram num país, um dos países da África, Ásia, e assim, todos os continentes, nas ilhas, aparecemos. Só que Deus tem os seus. Você volta do lugar que você veio. Judas veio do inferno,
voltou para o inferno. Elvis veio do inferno, voltou para o inferno. Não podia ir para o céu, não veio de lá. Não tem casa lá, sua casa era lá embaixo. Ele voltou novamente para sua casa. E nós voltamos para o nosso lar. Não chegaremos a beber lá. Aqui nós chegamos a beber, sem saber nada, só chorar e mamar, crescer. Alguns bebês tiveram a felicidade, não conheciam o mundo. Morreram como Jó, desejou ser um aborto, nem ver a luz do dia, diante de todo aquele sofrimento, pelo que ele passou. Mas Deus deu a nós o privilégio de chegarmos aqui. E quando chegarmos lá, seremos adultos. Lá não tem anjinho, não tem criança. Não, seremos adultos. Irmão Brana chegou lá, estava seus cabelos. Ele conheceu o povo que estava ali. E todos vieram, oh precioso irmão. Precioso irmão, que bom que veio aqui, né? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Pai Celestial, nos dê esse caráter que estava em Jesus Cristo. Esse caráter hoje está na esposa, a noiva, esposa do Cordeiro. Abençoa teus filhos, deles a graça, a bênção. A todos que estão através da internet, Senhor, abençoa eles. Senhor, também coloca a nossa viagem nas tuas mãos. O pastor Osmar está viajando nessa hora, com toda a sua equipe ali. Guarde e abençoe o Jonas naquela direção, no carro. O irmão Rogério, o irmão Gilberto, o irmão Mesquita. Seja com eles, abençoe essa viagem, Pai. Teus filhos estão esperando em Belém, por esse fim de semana abençoado ali. Também teus filhos ali em Marabá que nos esperam, Pai. A partir da próxima segunda-feira estaremos indo para Marabá. Nos dê tua bênção, a tua direção e nos use em tuas mãos para que sejamos uma bênção para teus filhos ali. Fica com teus filhos aqui, ó Pai. Tuas filhas estarão acompanhando através da internet. No nome de Jesus Cristo. Agora, leva teus filhos em paz aos seus lares. Deus os abençoa em teu santo nome. Amém, Jesus.